E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às aulas sobre análise de circuitos elétricos e falar um pouco sobre transformação ΔY, ou também chamada de transformação triângulo-estrela, tá bom? Então, primeiramente é o seguinte, essa transformação triângulo-estrela ela é utilizada para encontrar resistência equivalente a uma parte do circuito elétrico, né? Então, por que isso? A gente viu nas aulas anteriores outras técnicas de encontrar resistência equivalente, por meio da associação série, associação paralela e circuitos mistos. A questão é que nem sempre é possível identificar em um circuito específico arranjos em série ou paralelo. Ou seja, isso dificulta muito o cálculo da resistência equivalente de um circuito como um todo, né? Nesses casos, normalmente a gente pode lançar mão dessa transformação triângulo-estrela, né, que permite encontrar uma configuração alternativa ao circuito original, e isso sim vai possibilitar a gente aplicar as técnicas de simplificação por associação série ou paralelo que a gente viu anteriormente. Beleza? Então, para dar um exemplo aqui, vamos pensar nesse circuito aqui, um circuito muito comum chamado de circuito ponte, né? Imagina que eu quero calcular a resistência equivalente vista pela fonte de tensão, ou seja, essa resistência equivalente aqui. Bom, a gente sabe que se a gente tiver essa resistência, eu vou poder calcular então, por exemplo, a corrente 1, a potência que a fonte fornece e essas coisas, né? Bom, mas olha só, essa corrente 1, quando ela encontra aquele primeiro nó lá em cima, ela vai se dividir numa corrente IA, que vai descer no resistor R1. Essa corrente vai encontrar um outro nó e ela vai se dividir numa corrente IB no resistor R4 e numa corrente IC no resistor R3. Bom, então nesse primeiro ramo aqui, nenhum resistor compartilha a mesma corrente com o outro, né? Ou seja, cada resistor tem uma corrente diferente. Logo, nenhum deles está em série, porque para estar em série eu tenho que ter dois elementos compartilhando exatamente a mesma corrente. Então, não é o caso. Agora, no segundo ramo, a corrente C ali, ela vai se encontrar com uma corrente D e formar a corrente E. Ou seja, o resistor R3, R2 e R5 também tem correntes diferentes, logo, eles também não têm ninguém em série com ninguém. Ou seja, nesse circuito não tem nenhum resistor em série com outro resistor, logo eu não posso usar associação em série. Além disso, se eu for olhar com um pouco de detalhe, eu vou ver que nenhum resistor também compartilha os mesmos nós com outro resistor, né? Pega o resistor R1, por exemplo, ele compartilha um nó com o resistor R2 e o outro nó com o resistor R3, né? Ou seja, ele não está em paralelo com ninguém também, porque para estar em paralelo eu tenho que ter dois elementos compartilhando os mesmos nós, logo tendo a mesma tensão. Não é o caso. Logo, esse circuito não tem nenhum elemento em série com ninguém e não tem ninguém em paralelo com ninguém. Então não posso usar as minhas associações para simplificar o circuito e encontrar resistência equivalente. Qual seria o caminho com as ferramentas que a gente viu até agora? Basicamente, eu teria que usar a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm para calcular todas as 5 correntes, né? E aí eu poderia encontrar a corrente 1 e a partir da corrente 1 e da tensão V1 encontrar a resistência equivalente. Mas dá muito trabalho, não é isso que eu quero fazer. Então, para simplificar esse caso, a gente pode lançar mão da transformação triângulo-estrela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos discutir o que é essa transformação primeiro e depois a gente vai aplicar isso num exemplo, beleza? Então, o que é a transformação triângulo-estrela? Ela faz uma equivalência de arranjos de resistores em um circuito. Então, pensar no primeiro arranjo aqui, que é o arranjo estrela, né, que é esse arranjo aqui. Note que tem essas bolinhas aí numeradas 1, 2, 3. Isso aí são nós do meu circuito, né? Eu simplesmente peguei um pedaço do circuito aqui, botei ele em evidência, mas tem mais coisa para frente, né? E eu enumerei esses nós de 1, 2 e 3 aqui, né? O arranjo estrela é um arranjo onde eu tenho resistores saindo desses nós externos, 1, 2 e 3, e sendo conectados por um nó interno, né? E eu vou chamar esses resistores de R1 para aquele resistor que conecta no nó externo 1, R2 para aquele que conecta no nó externo 2 e assim por diante, beleza? Tá. A transformação triângulo-estrela fala que eu posso pegar essa estrela e transformar ela num arranjo em triângulo, que é esse arranjo aqui. Note que eu continuo tendo os nós externos 1, 2 e 3 do mesmo jeito, só que agora o arranjo interno do meu circuito muda, né? O meu triângulo é um arranjo onde os resistores estão conectados entre os nós externos. E eu dei o nome da seguinte forma. O resistor R12 é o resistor que está conectado entre os nós 1 e o nó 2. O resistor 1,3 está conectado entre o nó 1 e o nó 3 e assim por diante, beleza? Obviamente, os valores dos resistores entre o triângulo e a estrela são diferentes, né? Porque eu tenho que garantir que, do ponto de vista do circuito externo, o comportamento desse arranjo é o mesmo. Então, por isso que os valores não têm que mudar. Beleza? O interessante é que eu posso tanto converter um arranjo
estrela em triângulo quanto um arranjo triângulo em estrela. Então essa transformação é bidirecional. Então vamos discutir como que é a mecânica dessa transformação. Então, vamos imaginar primeiramente que eu quero transformar uma estrela, um arranjo estrela, em um arranjo triângulo. Nesse caso, eu já vou ter os valores dos resistores R1, R2 e R3 da estrela, e eu tenho que encontrar os valores dos resistores do triângulo, R12, R13 e R23. Tá bom? Então, lembrando aqui o desenho, eu coloquei aqui a estrela e o triângulo uma dentro da outra ali, para a gente ficar fácil de ver. E agora imagina o seguinte, eu quero calcular o resistor R12. Eu vou seguir a seguinte regra. Então R12 vai ser igual ao quê? R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, isso tudo dividido por R3. Beleza? O resistor R13 vai ser R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 dividido por R2. Vamos tentar achar uma lógica nisso aí para a gente ficar fácil de decorar essas equações, porque elas são bem grandes, né? Então olha só, no numerador dos dois, eu tenho a soma dos produtos 2 a 2 das resistências da estrela, né? Isso é uma regra que se segue para todas as resistências. Então, o resistor R23, por exemplo, também vai ter esse mesmo numerador. Beleza? Agora, o denominador é uma resistência diferente. Então, vamos olhar. O resistor R12 tem o resistor R3 no denominador. Se a gente for olhar para o desenho aqui do lado, a gente vai ver o seguinte, olha. O resistor R12, ele toca o nó 1 e o nó 2. Já o resistor R3 da estrela toca o nó 3. Percebe que esse resistor que aparece no denominador é o resistor que não toca os mesmos nós que o resistor que eu estou calculando? Né? Se eu for ver então o resistor R13, quem que não toca os nós que o resistor R13 toca? Né? O resistor R13 está entre o nó 1 e o nó 3. Então quem não toca esses nós é o resistor R2. Olha ele lá no denominador. Logo, a resistência R23 vai ser, em cima, a soma dos produtos 2 a 2 das resistências da estrela dividido pelo resistor R1, que é o resistor oposto aos nós do resistor R23. Ficou claro, gente? Então tenta olhar de novo essas equações e entender essa lógica, porque fica muito mais fácil você decorar uma equação do que decorar 3. Né? E se você entender essa lógica, fica muito mais fácil de montar essas equações. Tudo bem? Então vamos seguindo. Então essa é a transformação de estrela para triângulo. Se eu quiser fazer o contrário, uma transformação triângulo para estrela, eu já vou ter os valores de R12, R13 e R23, e eu vou ter que calcular os valores R1, R2 e R3 da estrela. Tá? Então voltando aqui no nosso desenho, né? Se eu quiser calcular agora o resistor R1, eu vou usar essa expressão. E se eu quiser calcular o resistor R2, eu vou usar essa outra expressão. Então, de novo, vamos tentar ver a lógica aqui. Percebam que o denominador agora é igual para todo mundo. E ele vai ser exatamente a soma dos resistores do triângulo. No numerador agora, eu tenho um produto entre dois resistores. Então, olha só, o resistor R1, o produto é o resistor R12 e o resistor R13. O que eles têm em comum? Ambos os resistores do triângulo tocam o nó 1, que é o nó que vai tocar o resistor R1 na estrela. Percebe? Já o resistor R2 é calculado com o produto do resistor R12 e do resistor R23. De novo, são os dois resistores do triângulo que tocam o mesmo nó do resistor da estrela. Logo, o resistor R3 vai ser calculado com o produto do resistor R23 e da resistência R13. Beleza? De novo, se você entender essa regra, você vai precisar decorar uma equação em vez de 3. E assim você decora duas para fazer transformação triângulo-estrela e estrela-triângulo, em vez de decorar 6 equações. É muito mais simples. Então essa é a transformação triângulo-estrela. Agora, fica um pouco confuso. O que eu faço com isso? Então vamos pegar esses conceitos e definir um procedimento para eu poder aplicar no meu circuito. Então o procedimento é o seguinte. Se eu quiser fazer essa transformação, eu vou primeiro identificar todos os arranjos triângulo e os arranjos de estrelas presentes no circuito. Beleza? Em seguida, eu vou escolher aquele arranjo sobre o qual eu vou aplicar a transformação. Eu não preciso, isso é importante, eu não preciso fazer a transformação em todo mundo. Né? Eu faço em um, redesenho meu circuito e vejo se eu preciso fazer mais. Tá, uma vez escolhido o arranjo, eu vou enumerar os nós do arranjo a ser transformado, né? 1, 2 e 3, para ficar similar ao que discutiu agora. Em seguida, eu vou aplicar a transformação adequada, ou seja, se eu tenho uma estrela, vou transformar num triângulo, se eu tenho um triângulo, vou transformar numa estrela. É isso. Depois, eu vou redesenhar o circuito, substituindo o arranjo original pelo arranjo transformado. Se necessário, vou redesenhar o circuito mais uma vez para deixar ele mais limpinho, para facilitar a minha compreensão. E
aplicar simplificações série e paralelo possíveis agora, tá bom? Então esse é o procedimento que a gente vai seguir para aplicar a transformação triângulo-estrela em um circuito elétrico. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vou voltar no nosso circuito ponte, que a gente discutiu inicialmente. Só botei alguns valores ali. E aí agora eu vou aplicar o meu procedimento. Então a primeira coisa é identificar os arranjos triângulo e estrela. Né? Às vezes, à primeira vista, pode ficar estranho, mas eu tenho que lembrar o seguinte: o que é uma estrela? Uma estrela é um arranjo que eu tenho os resistores conectados a nós externos e interligados por um nó interno. Então, se eu olhar para esse circuito, eu vou encontrar, por exemplo, essa estrela aqui. Ela está desenhada de lado, mas é uma estrela, percebe? Da mesma forma, eu posso identificar essa outra estrela aqui. Beleza? Então, tenho duas estrelas. E será que eu tenho triângulos? Olha, o triângulo é aquele onde meus resistores estão conectados entre dois nós externos, eles fazem um circuito fechado, né? Pensando nisso, eu tenho aqui um triângulo. Né? Não está desenhado como um triângulo mesmo, a forma geométrica, mas é um triângulo. Percebe que todo mundo ali faz um caminho fechado, né? E eu posso identificar nós externos. E aí eu também tenho um triângulo aqui embaixo. Então eu tenho duas estrelas e dois triângulos. Eu vou, para esse exercício, aplicar a transformação nesse último triângulo aqui, esse que está destacado. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é o quê? Eu vou enumerar os nós. Então, escolhi do meu jeito. Não precisa ser essa sequência não, mas está ali. Esses são os nós externos, beleza? Agora eu vou pegar isso aí e vou redesenhar, né? Para ficar no formato de um triângulo, fica fácil. E aqui eu segui a sequência dos resistores que estavam lá no desenho anterior, tá? Beleza, só que, mas eu usei nomes diferentes na minha teoria, né? Então, vamos simplificar a nossa vida? Então vamos mudar o nome dos resistores para simplificar a nossa resolução. Então, vou colocar aqui do jeito que eu tinha explicado na teoria. Beleza? Então o meu resistor R3 vai ser o resistor R12, resistor R4 o resistor R13 e o resistor R5 vai ser o resistor R23. Obviamente eu não posso mudar os valores, né? Então tá ali. E agora eu vou aplicar minha transformação para esse arranjo, né? E eu vou transformar isso numa estrela. E agora a gente sabe, se eu quiser calcular a resistência R1, eu vou usar aquela equação que a gente já discutiu. Se eu usar os valores que eu já tenho definido, eu vou encontrar um valor de R1 igual a 122,7 ohms. Né? Calculando R2 agora, lembrando a regra anterior, né? Eu vou encontrar aquele valor e o R3 aquele outro valor ali. Então, calculei uma estrela equivalente a esse triângulo. Joia? Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar o circuito original, eu vou, né, retirar o arranjo original. Retirei. Lembrando onde estão os nós. Beleza? E vou devolver a esse circuito o arranjo transformado. Tá ali. Lembrando, tá aqui os nós. Só que olha só, quando eu voltei com o meu arranjo, eu tenho dois resistores R1, dois resistores R2, isso não é muito inteligente. Então, vamos mudar o nome das resistências de novo, né? Para ficar um pouco mais coerente. Você pode botar agora o nome que você quiser. Eu escolhi continuar a sequência do circuito original, ele parava no resistor R5, então vou chamar isso aqui de R6, R7, R8. Lógico, os valores que eu tinha calculado estão ali. Joia? Bom, então agora vamos olhar para esse circuito. Percebe que agora eu posso identificar algumas associações série e paralelo? Olha só, o resistor R1 e o resistor R6 estão em série, né? Eles compartilham a mesma corrente. Assim como o resistor R2 e o resistor R7. Então eu posso associar esses camaradas aí e encontrar dois resistores equivalentes, que são ali, ó, simplesmente somando os dois. Tá, então já simplifiquei meu circuito um pouco mais. Se eu olhar agora para esse circuito simplificado, eu vou ver que esses dois resistores estão em paralelo. Então eu posso encontrar um resistor equivalente fazendo o paralelo dos dois e vou encontrar aquele valor ali. E agora, esses dois resistores que sobraram estão em série e eu posso associá-los num resistor só. E pronto, encontrei o resistor equivalente visto pela fonte. Beleza? Então, percebe que a transformação triângulo-estrela pode facilitar muito a nossa vida na hora de calcular a resistência equivalente de um circuito? Então, gente, é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, dá um like aqui no canal. Se inscrevam também, né? Para vocês terem acesso a outros vídeos e outras informações sobre eletrônica analógica, eletrônica de potência, né? Então, até a próxima. Um grande abraço